Muito bem, pessoal, voltando à segunda parte da aula 3. Então, o exercício para hoje, a primeira parte a gente já viu, logo no começo da aula, e agora a gente termina a aula de hoje com a segunda parte, que eu vou fazer em dois exercícios, 1 e 2, e depois aí o exercício de vocês, para que fica aí de sugestão aí para colocar no seminário final. Bom, esse exercício 1 aqui tem a ver com, deixa eu voltar alguns slides, tem a ver com o objetivo da OMC de supervisionar políticas comerciais. Como eu mencionei para vocês, tem esse texto grande, aí, exame de políticas comerciais de cada país. Mas, além disso, existe um banco de dados chamado TransWiz, que é um banco de dados de tarifas e de barreiras não tarifárias. Então, é sobre isso, sobre esse banco de dados aí, que a gente vai fazer esse exercício 1 e exercício 2. Primeiro, tarifas e depois barreiras não tarifárias. As tarifas é um pouco mais detalhado que a gente tem do que aqui em termos de barreiras não tarifárias, mas vamos ver como é que o que é possível ser feito. Então, o banco de dados TransWiz, eu coloquei, tá aqui, é aqui, olha, esse link, você vai lá no banco de dados. O que é a ideia? O que a gente quer fazer? Vai nesse link, entra em tarifas e depois no banco de dados Trends, que é o banco de dados das tarifas. Para ver códigos de produtos, que nem esses 3 que eu coloquei aqui, tem várias fontes aí, tem fontes do governo, que tem a lista dos códigos sistema harmonizado, nomenclatura comum do Mercosul, tem, enfim, toda a classificação tem por aí, vocês acham, a gente já falou sobre isso. Um em particular que eu coloquei aqui como sugestão, ele vai direto, ele abre nos setores, e você vai abrindo e vai descendo até 6 dígitos, até acho que eu não sei se vai 8 dígitos também, mas pelo menos até 6 dígitos ele vai. Então, essa aqui é uma possibilidade de lugar aí para a gente ver os códigos. De que se trata esse exercício 1? O exercício 1 seria, no meu país aqui, é Suécia, e eu quero ver as tarifas que a China impõe para a Suécia desses 3 produtos aqui. Quais são as... Desculpe, só um segundo. Quais são as tarifas que a China impõe para a Suécia? Então, assim sendo, quando a gente entrar no banco de dados, vocês têm que procurar no banco de dados tarifas, você tem que procurar China primeiro, e em segundo, o país que é imposto às tarifas. Por quê? Porque a China pode ter preferência tarifária, ela pode dar preferência tarifária para alguns países, né? Que nem aquela ideia lá do como é que chama? SGP, né? Sistema Geral de Preferências, pode ser que ela dê para alguns países. Então, a gente tem que ver que para a Suécia pode não ser o mesmo que o Brasil ou que algum outro país africano. Então, você sempre procura primeiro o país que você quer saber as tarifas, e depois o seu, para ver se tem qual é a imposição específica para o seu. Isso vale para cada grupo de produtos 6 dígitos. Então, o que eu sugeri aqui? Nesse exercício, nós vamos fazer para o café in natura, cujo código 6 dígitos é 090111. Veículos, então era o grupo 09 de café, né? Esse aqui de 6 dígitos é bem específico, café in natura, aquele que é não torrado e não descafeinado. Café in natura. O automóvel, em particular, o grupo que eu peguei aqui dentro do 87, foram os automóveis de motor menor ou igual a 1.0. Então, são os motores de 1.000 cilindradas, 900 ou menos, tá? Esses automóveis aqui. E daí, depois, dentro da lista de motores, que é o grupo 84, cai aqui dentro, né? Tem 85 também, máquinas elétricas, mas aqui os motores, aqueles motores específicos de veículos, é o código 840820. Tá? Note, gente, que eu estou usando esses exemplos aqui, posso ter errado aí dois dígitos, posso ter acertado nos 4 primeiros dígitos, 90901, e posso ter errado nos 2 últimos, mas dentro do que eu vi aqui no Cosmos, e depois eu entrei lá
do banco de dados de tarifas, parecia que está correto, tá? Então, vocês, às vezes, são especialistas aí em trabalhar com café in natura ou com automóvel, mas, enfim, esse aqui é só a título de exemplo mesmo, tá? Cada um na prática aí vai depois, obviamente, fazer o seu país, né? E verificar, inclusive, se a China impõe para o seu país alguma tarifa ou qual o nível de tarifa para esses produtos aqui, tá? Então, é um exercício que vocês vão facilmente conseguir fazer aqui, mas eu não sei se vocês usavam esse banco de dados Trends, tá? Pode ser que vocês usassem outros, muitos de vocês têm acesso ao Syscomex, eu sei, e, enfim, aqui é uma outra via, né? A via do que nós, especialistas, pessoas que são especialistas em comércio internacional, mas não são pessoas que trabalham na operação do comércio exterior, nós temos acesso a esses bancos, então, tá? Que podem necessariamente ser um pouco, podem ser parecidos ou iguais, mas não necessariamente os mesmos bancos de dados. Então, eu queria mostrar para vocês primeiro isso. Entrando no WITS, o WITS é um banco o World Bank, né? Um banco do Banco Mundial, e de lá ele te porta para o Trends, que é o banco da UNCTAD de tarifas. Tá? Então, aí nós vamos ver para esses três aqui, tá bom? Começando pelo 090111. Então, antes de entrar na tarifa, vamos ver alguma coisa aqui desse Cosmos. Vamos ver se ele consegue abrir. Só para mostrar para vocês. Então, ele vai ter os códigos do sistema harmonizado em vários capítulos, em vários grupos de produtos. Animais vivos, reino vegetal, óleos animais, produtos da indústria alimentar, minerais, indústria química, plástico, peles, madeira, pasta de madeira, materiais têxteis, calçado e outras obras, obras de pedra, pérolas naturais, metais, máquinas e aparelhos, material de transporte onde estão os veículos, navios, aviões, instrumento de aparelho de ótica, armas e munições, mercadorias, produtos, diversos objetos de arte. Então, tem 21 grupos de produtos, tá? E aí, no caso, o café, só para ver o café, por exemplo, ele vai estar aqui, nesse grupo aqui de produtos vegetais, produto do reino vegetal. Então, aí ele abre aí, os grupos da SH 2 dígitos agora. Ou seja, do grupo vegetal vai do 06 até o grupo 14. Portanto, aqueles que vocês conhecem do SH, do 06 até o 14. Então, a soja, o café está aqui, a soja que é 12 está aqui, enfim, os cereais estão aqui. Então, no caso do café, você clica aqui, ele vai abrindo mais. Então, às vezes, eu sei que vocês muitas vezes até têm um sistema mais detalhado até do que esse, mas esse aqui é um bom modo de conferir código SH, né, de 2 dígitos, agora passando para 4. Dá uma olhada no grupo do café. O 09 é café, chá, mate, especiarias. Então, aí ele vai dividir entre esses 4, né? Café 0901, café, chá 0902, mate 0903, pimenta 04, baunilha 05, 06 é canela, cravo da Índia, moscada, noz moscada, anis, gengibre. Então, ele vai até o 0910, tá? Então, bem detalhado. Agora, vamos ver o nosso café lá, os vários tipos de café. Clicando nele, vai aparecer o do 0901, que eu cliquei. O que tem? Tem o 0911, já em nível de 6 dígitos, 12, 21, 22 e 90. Então, são 5 grupos dentro desse. Então, aí vai ter aí esses 4 tipos de café, os torrados, esses 2 torrados, esses 2 não torrados, e o último são cascas e películas de café. Tá? Então, entre esses 2 aqui não torrados, que é o café in natura, tem um que é não descafeinado e um que é descafeinado. Então, o café comum, né, que é exportado comum in natura, vai ser de fato 090111. E eu pararia por aqui, mas eu vou até clicar aqui para ver o que ele faz se você clicar no 090111. Vamos ver se ele traz. Não. De fato, ele para aqui. Ele não vai para 8 ou 10 dígitos, para nenhuma classificação mais detalhada. Peraí. 0901.
11. Café não torrado, não descafeinado. Café Supremo Arábica, Café Floresta, Café Origem Brasil, enfim, tem algumas coisas aí. O Aí meu vocês podem. abriu em grão e outros, depois do É, descafeinado. depois do não descafeinado, depois do 9, do Não, 11. depois do descafeinado. Ah, tá. Então, esse aqui, o 12, né? Você clicou no Ah, não, o senhor 90112. tá certo, era o não descafeinado que eu estava mesmo. 090111. Ah, tá. Quando a gente entra aqui, tem mais algum Aí nível? tem, pra mim, aparecem mais dois, aparecem grãos e outros. Uns e outros. Por que será que para mim não está aparecendo? Não sei. 09011190. É, esse é o É, outro que esse é tá o outro. aqui. Ah, então apareceu sim. Que é É, 8 apareceu de dígitos, uma outra né? maneira. Aham. Isso, apareceu de uma outra maneira. E aí, se você clicar no. Eu já não sei se 8 dígitos, tem aqui toda a descrição e os grupos, e o grupo do qual ele faz parte. Então é isso, ele vai até SEST da NCM com 8 dígitos 09011110. Beleza. Muito bem. Alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação agora, pessoal? Enquanto a gente está aqui nesse ponto aqui ainda? Por enquanto, não. Tá. Beleza, vamos tocando então. Bom, então, estávamos aqui nessa essa Cosmos é mais um modo de, enfim, para quem quiser saber aí os códigos, tem esse jeito de ver também online, tá? Certamente vocês trabalham de outros modos, tem outras ferramentas para fazer a mesma coisa. Entrando no WITS, worldbank.org, lembrando que depois tem que entrar em tariffs e UNCTAD, tá? Então vamos entrar aqui. Aí ele vai abrir o WITS, que é um banco do WITS, World Integrated Trade Solution, que é uma solução de comércio internacional integrada, tá? Comércio mundial integrado, ou seja, integrado no sentido que tem várias coisas, tá? Por isso que está aí no site do Banco Mundial. E aí tem aqui tarifas e não tarifas. O nosso exercício a gente vai usar essas duas. A primeira parte aqui, tariffs, e aqui depois non-tariff measures. Ou seja, aqui a gente vai ver primeiro as tarifas, depois a gente vai ver as barreiras não tarifárias. Aqui ele é um pouco enrolado, dá para você fazer download das barreiras não tarifárias, mas e tem por país que a gente vai ver, mas ele é um pouquinho mais enrolado do que o das tarifas, que é o UNCTAD Trends, que é esse daqui. Então, vou pedir para vocês clicarem aqui e dar uma olhada, enfim, aí aparece a lista de países, A, B, C, D até o Z, tá? Aparece a lista aqui. Deixa eu abrir um pouco mais, tá? Fica um pouco pequena a letra. Então, dados tarifários por país. Então, aqui, eu vou colocar China agora, mas a ideia é para de quem que você está querendo ver a política comercial, né? No caso, as tarifas, de qual país? Então, aí você clica em C e vai aparecer vários países. Aí você procura lá, vai na letra C, está a China aqui. Um detalhe que, obviamente, não tinha antes, que eles adicionaram um negocinho escrito Covid-19 aqui, para vários países, gente. Vocês devem estar perguntando o que é isso. Então, é um negócio que eles adicionaram recentemente. Quer dizer, aqui, clique em China, são as tarifas, na programação de tarifas da China. Aqui do lado, em particular, tá as tarifas que a China coloca para produtos médicos, né, específicos para o Covid-19. Então, para essa situação atual, né, como se fosse um esquema especial de tarifa que cada país está colocando ou não, né? Então, por exemplo, que Camarões não tem nada, né? Mas aqui Canadá tem um especialista, está colocando umas tarifas específicas para produtos médicos da Covid. Então, imagino, sem ter visto em detalhe, né? Aliás, eu só descobri isso hoje, né? Revendo esses dados, que eles colocaram nesse banco de dados também
um conjunto de tarifas especiais para produtos médicos, que está valendo agora, óbvio, nesse período de pandemia. O normal é clicar aqui no país China, clica em China, aí sim, também tem de novo as tarifas da China aqui do Covid de novo aqui embaixo. Aí o que é essa lista, segunda lista de países? Então, aí sim que é os países para os quais a China impõe tarifas, né? Então a gente vai ter que daí procurar o outro país, no caso. No caso do meu país, eu estou trabalhando com a Suécia, então vou procurar aqui em S, né? Sobe aqui um pouco. E aí, se vocês quiserem, enquanto eu estou fazendo aqui, quiser fazer para o país de vocês para ver como é que é, podem fazer em paralelo, tá? Ou fazer Suécia igual, como vocês preferirem. E aqui, Sweden, está aqui a Suécia, finalmente. Eu clico aqui, então o que vai aparecer é um conjunto, as tarifas que a China impunha no ano 2018, mas deixa eu ver se dá para atualizar o ano. Eu creio que não, é o dado mais atual. Né? China 2018 para a Suécia, de acordo com todos esses produtos aqui. Tá certo? Então, aí que tá. Algum de vocês já usou esse produto aqui em particular, esse site para ver esse tipo de dados de tarifa? Alguém já viu? Viu de Não, professor, vocês? primeira vez. Não, Primeiro? também, primeira vez. Então, tá. Então, aí fica como dica adicional, além, né, desses que vocês já usam aí no trabalho de vocês. Ele é um pouco, como eu vou dizer, meio complicado de mexer, não tão fácil, porque, olha só, primeiro ponto é que ele faz a análise nos 6 dígitos. Deixa eu aumentar um pouco mais isso. Ele faz o nível do SH 6 dígitos, mas ele começa no 01, que vocês vão lembrar, o 01 é animais vivos, né? E vai descendo 02 e vai fazendo de uma maneira meio misturada. E aí, olha só, ele só consegue colocar 200 registros por vez. Então, esses primeiros 200, eles estão aqui, ó. Cadê o 01? Aqui. Eu posso baixar aqui, ó, ele vai aparecendo, parece os 200 registros aí, 03, 01, meio misturado. Ele é meio enrolado, meio confuso. E aí... Ô, professor, mas se subir um pouquinho, dá para mudar manual, escolher o NCM. Dá para escolher aonde? Sobe a barra do... Isso, aqui em cima, Change Selection, Country, Partner. Essa linha vermelhinha aqui, bem em cima do download. Certo, aqui, né? Aí dá para filtrar pelo NCM aqui. Dá para colocar o NCM em particular, né? Dá, Então, já que é assim, que bom que você viu, tá vendo? Individual Product. Então, vamos colocar 09, 01, 11. E aí aparece a descrição aqui, né? Muito legal. Aí eu vou atualizar. Boa, valeu. Ótima dica. Aí, só que aí não apareceu. dá mas para ir aí... para o lado. Abaixa um pouquinho mais, que daí tem a barrinha para ir para o lado. Vamos lá. Sim. Certo. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Com esse código aqui, eu acho que é porque eu estou... Está muito pequena aí, tá vendo? Quando cabe tudo numa tela, fica a letra muito pequena. Então, se vocês não enxergarem, me falem, eu aumento. Depois, o ponto aqui é que eu estou colocando China, Suécia, o café in natura, 09, 01, 11, aí vão aparecer aqui finalmente as tarifas. Então, a tarifa da China para café in natura é só 8%. E aí, aqui tem esses dois tipos de tarifa que aparecem. A tarifa MFN e a aplicada. Né? A aplicada é aquela que efetivamente vale, mas que está sendo aplicada, mas existe também a tarifa que às vezes é diferente, mas nesse caso está igual, a tarifa MFN, que é Most Favored Nation, ou nação mais favorecida, ou, enfim, o país com o qual a China tem menor tarifa,
neste produto, nessa linha tarifária aqui de 6 dígitos, é 8%. Tá? Podia ser diferente, podia ser que, sei lá, para a Suécia eu aplico 20%, mas para o país MFN eu aplico 8%. Tá bom? Isso poderia acontecer. Nesse caso, são iguais, né? Mas, de qualquer modo, aí você já descobre que a tarifa para café é 0,1, é 8% para a China, até que é relativamente baixa. Né? Aí eu vou mudar o produto agora, né, usando a dica que a nossa amiga nos falou, eu vou tentar agora colocar aos automóveis de motor 1.0, que é o 870321. Vamos ver o que dá. – 870321. Veículos com capacidade não excedendo 1.000 cilindradas. Então, é isso mesmo. São os motores até motor 1.0. Então, esse tipo de veículo, se você fosse exportar para a China, quanto seria a tarifa? Já é bem mais alta, tá vendo? 25%, tanto a MFN quanto a aplicada. Né? 25%. Enfim, que aplica para a Suécia, que é o meu país, que eu estou trabalhando aqui em particular. E, finalmente, o terceiro que eu queria mostrar é os motores dos veículos, motores que são especificamente para veículos automotivos, né, ou seja, para a propulsão de veículos. É o 0820, do grupo 84. 0820. Vamos colocar aqui. 0820, do grupo 84. É exatamente o que está escrito aqui. Of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87, ou seja, do tipo usado para a propulsão dos veículos do capítulo 87. Então, é isso mesmo que a gente quer. Atualizando. Também a tarifa de 25%. 25% é uma tarifa relativamente mais alta, tá? Não, já é de médio para alto, vai, porque realmente tarifas baixas é que nem aquela que a gente viu para o café, né? 8%, 6%. Pois não? Eu acho que o NCM foi outro. Seria 840820. 0820, eu acabei digitando outro. Obrigado. Como que foi isso? 840820. Agora sim. Mas tá certo. Estava vendo que a tarifa estava igual, né? E eu acho que eu não entrei, fiz alguma burrada. De qualquer forma, agora entrou e deu uma tarifa de 17%. E é isso. Então, aí vocês façam esse exercício depois, né? Com o país de vocês e vão brincando aí com os vários possíveis modos de mexer com isso. Vou colocar de novo todos os produtos do jeito que estava antes, porque é o seguinte, quando você faz 20, você não consegue fazer mais que 200. Mas eu ia mostrar para vocês que é possível fazer download também. Agora, eu não consegui fazer o download de todos. Não sei se dá para fazer aqui. Todos os produtos, atualizar. Quando você clica em download aqui, ele só vai fazer o download dos 200. É meio estúpido isso, digamos, né? Mas olha só. Olha só o que ele fez de download. Então, olha só, China, Suécia, e aí ele colocou os produtos, só que, veja vocês, 201, só foi os 200. Então, quando eu cliquei em download, eu queria o download de todos, né, de todos os produtos, né, e ele não fez isso. Eu já percebi, também estava tentando fazer isso em outro horário, ele só colocava os 200 mesmo, no máximo. Deve ter algum modo depois, se alguém souber aí, me fale, a não ser que eu mude aqui e vá para a próxima página, e aí coloque, sei lá,
Aí, eu vou direto para a última página. Última página é do 910890 até o final aqui. 970600. Então, e aí se você clicar em download, ele vai fazer o download destes 200 registros. Então, obviamente, meio estúpido, né? Deve ter um jeito aí de fazer de todos de uma vez só, que eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Mas só para mostrar o que eu queria mostrar, é que aqui, no que eu fiz o download, nós temos China, da Suécia e o código do produto, e aqui à direita tem a taxa MFN aplicada, linhas tarifárias e se é comercializado ou não, sim ou não. Então, vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Não estou conseguindo, não. Queria colocar tudo numa mesma... Estava querendo colocar tudo na mesma página. Então é isso. Ele também tem a possibilidade de fazer download. Então, peixe, tarifa de importação. Se você é sueco, quer vender peixes aí, yellowfin tuna, para a Suécia, você vai pagar uma tarifa, para a China, você vai pagar 12%. E assim por diante. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Primeiro exercício seria isso, então. Para esses 3 produtos, o que a China impõe para a Suécia, tendo esses 2 links aqui. Antes de fazer o último exercício nosso, deixa eu pular aqui, e para o seminário, eu vou pedir para vocês fazerem 2 coisas. O exercício 2 já. Eu falo o exercício 1, nada mais é do que eu fiz agora, mas para os mesmos seguintes grupos de produtos, verificar as tarifas que a China impõe para o seu país. Então, está aí o grupo da Itália, o grupo da Austrália, do México, etc., etc. Vejam, né? Aí é só trocar China e Sweden por China e Itália, Austrália, México, e ver qual que é a tarifa que a China impõe para esses produtos aqui. Podem ser as mesmas ou não. Então, provavelmente, na maior parte dos casos, vai ser sim. Então, a primeira parte do exercício, aliás, a segunda, né? A primeira parte a gente fez hoje mais cedo, e agora a segunda parte do exercício. Primeiro exercício com o Trains, né? Fazer para esses 3 produtos para o seu país. E a segunda parte? Então, vamos ver agora a segunda parte. É o banco de dados de barreiras não tarifárias, ou BNTs. Né? Nós vamos ver aquele mesmo banco de dados aqui, se você clica em WITS, você também vai no banco de dados de barreiras não tarifárias. Então, eu teria que clicar para fazer esses 2 exercícios propostos aqui. A ideia agora é ver para o Brasil. No caso do Brasil, verificar como é a distribuição das medidas de barreiras não tarifárias e as coberturas por setor de barreira não tarifária. Tá? Porque, vejam vocês, eu mostrei para vocês, na aula passada, 7 tipos de barreiras não tarifárias, que iam desde as cotas até as barreiras sanitárias e fitossanitárias, lembra? Então, aquelas são as principais, mas não são todas, né? Existem outras, e aqui ele vai mostrar várias delas. Né? Então, só que não tanto detalhe que nem a gente viu aqui, vai ver de um outro modo, a gente vai ver a distribuição e a cobertura por setor. Tá? E setor, eu quero dizer, grupo de produto. Então, já vai ficar mais claro. Como é que eu entro nesse 1, distribuição das medidas das BNTs? É NTM Measure Distribution. NTM é Non-Tariff Measure, ou seja, barreira não tarifária. Tá? Então, a distribuição das medidas de barreira não tarifária é o 1, e o 2 é a cobertura e frequência, taxa de frequência por setor das barreiras não tarifárias. Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui agora. Então, clica primeiro aqui. Já foi direto lá, até porque está aberto. Então, aqui são as tarifas, aqui são as barreiras não tarifárias.
O que eu tinha falado para fazer lá mesmo? Clica em Visualization, Non-Tariff Measures Visualization. Que visualização. Muito bem. Aqui ele vai ter, na verdade, vai ter uns 6 tipos de coisas que dá para ver. Então, vai ter a distribuição das medidas das barreiras não tarifárias, os setores que são afetados pelas barreiras não tarifárias, e medida técnica versus medida não técnica. Tá? Também tem cobertura e frequência, que é isso daqui que nós vamos ver. Quais são os produtos duty free, ou seja, que não paga tarifa de importação, que são afetados por barreiras não tarifárias. Dá para ver isso aqui também, e aqui por setor. Tá? É um negócio mais complexo, mas eu convido vocês também a dar uma boa mergulhada nisso para aprender, quem sabe pode ser útil para alguma coisa, né? Por quê? Porque, vejam bem, uma coisa é uma tarifa, igual essas que a gente viu aí, 8%. Tá? Então, 8% é um negócio relativamente transparente. Eu sei que eu vou pagar 8% a mais, e aí dá para eu saber se eu sou competitivo naquele mercado ou não. O duro é quando tem uma barreira não tarifária, tá? Porque aí eu já não sei medir tão facilmente, ou de maneira direta, ou de maneira transparente, o impacto que essa bendita barreira não tarifária vai fazer sobre a minha exportação e importação. Então, quando existe uma barreira não tarifária, o problema é esse, né? Perda de transparência, aí eu não sei se eu sou competitivo ou não. Então, vamos ver duas delas. A primeira é no caso do Brasil, tá? Eu vou ver a distribuição das medidas de BN, de barreiras não tarifárias, que é esse aqui, Measure Distribution. Measure Distribution. Ele pede para você colocar Brasil, os países aqui, tem a lista dos países, e aí você vai, quer ver? Aqui. Distribuição de medidas por país. Então, Afeganistão, Argélia, Antígua, Argentina, Brasil. Eu vou dar uma subida e colocar o Brasil como se fosse primeira linha. Tá. Então, somando todas as barreiras não tarifárias, essa aqui pega isso desse tamanho, que está escrito aí, ó. Grupo A. Medidas sanitárias e fitossanitárias, que são, lembra daquele exemplo do mamão, do Espírito Santo e da Bahia? Isso é uma medida fitossanitária, né? Que é aquela obrigatoriedade que os Estados Unidos faz para quem exporta mamão para eles, de que haja uma inspeção de algum técnico americano que tem que ser pago para ir lá visitar e verificar as condições sanitárias e fitossanitárias daquela produção de mamãos, né? Então, você já viu que tudo isso aqui é o que pega para o Brasil em termos de fitossanitárias. Agora, essa cor de rosa do meio pega mais ainda, né? Que são as barreiras técnicas ao comércio. Essas barreiras técnicas também são olha, 53% dos códigos, enquanto aqui deu 27%. Então, 53% é o que pega mais aqui. Que são essas barreiras técnicas? Eu não mostrei ali, mas são barreiras técnicas que parecidas com aquelas barreiras que você impõe para um importador, né, na alfândega, né? E aí você tem essas outras também aqui, ó. Inspeção pré-envio do produto, medidas de controle de preço, licenças, cotas, proibições, medidas quantitativas, e verde, Export Related Measures, medidas relacionadas à exportação. Então, o que pega mesmo nosso é esse cor-de-rosa, que na verdade é sei lá, uma cor meio salmão, né? O que é isso, então? As barreiras ao comércio, barreiras técnicas, são dificuldades que você impõe
técnicas para, enfim, fazer com que uma pessoa tenha mais dificuldades, né, de exportar, como, por exemplo, exigências do tamanho, de medida, peso do certo produto, que não pode ultrapassar um certo tamanho, que são barreiras ao comércio, né? Então você vê que no caso do Brasil o que pega é isso. Tem países que não, né? Vamos ver esse país aqui, ó, Côte d'Ivoire, que é a Costa do Marfim. As medidas sanitárias são menores, essas técnicas são pouquíssimas, e no caso deles o que pega mais é a inspeção antes do envio e outras formalidades. Então, cada país tem uma distribuição diferente aqui, tá? Aqui embaixo, então, não cheguei a mostrar para vocês, mas está a descrição, e aí depois eu quero que vocês deem uma olhada com calma, gente. A, B, C, D, todas as características, todas as classes, vai até P, todos os tipos de barreiras não tarifárias, né? A gente chegou a ver algumas delas na aula passada, que nem as quantitativas, né, que é o grupo E. Então, olha, cotas, tá vendo? Proibições e outros controles quantitativos. Controles de preços, essas inspeções antes do envio, as barreiras técnicas. Então, essas acabam sendo mais comuns, A até E. Mas existem várias outras, ó, medidas financeiras, impostos e taxas para a tarifa, ou seja, países às vezes cobram tarifas, outras taxas além das tarifas. Então, é esse grupo F aqui, tá? Medidas anticompetitivas, medidas relacionadas ao investimento, olha só, restrições quanto à distribuição do produto, subsídios, opa, olha o subsídio aqui, propriedade intelectual, regra de origem e medidas relacionadas à exportação. Então, o primeiro ponto aqui, né, que é a distribuição das medidas, era mais para vocês verem que nesse gráfico aqui, né, ele mostra isso, que cada país tem uma coisa que pega mais, né? Olha, esse último país aqui, Guatemala. Guatemala, quantos por cento deu? 72% das barreiras não tarifárias deles são desse grupo vermelhinho aí, que é as barreiras fitossanitárias. Então, eles tem muito país, e país rico também, né? Será que eu consigo ver Estados Unidos aqui? Eu consigo ver Estados Unidos. RSTU. United States, está aqui. Estados Unidos, 32% barreira fitossanitária, nem é tanto assim. 46% de barreiras técnicas. Então, esses dois são os dois maiores grupos mesmo, né? Inspeção pré-envio. E essa verde aqui, medidas relacionadas à exportação. Enfim, é isso. Esse é o ponto que essa primeira dá. Então, eu ia pedir para vocês verem o caso do Brasil. No caso do exercício nosso, é para ver para o Brasil. Adivinha, no caso de vocês, país de vocês, lógico. E o segundo ponto é cobertura por setor, ou NTM Coverage and Frequency Ratio, by sector, por setor. Onde está isso? Aqui. Então, eu vou clicar aqui, tá? Ele abriu esse gráfico aqui. Deus sabe-se lá por que ele colocou Canadá aqui. Eu não pedi Canadá. Vamos procurar o Brasil. Brasil. Barreiras fitossanitárias. Bem, lembra, pessoal, que a gente acabou de ver aí os vários tipos, tem até a letra P, de barreiras não tarifárias. Então, aqui tem a barreira tarifária fitossanitária, a barreira técnica, inspeção pré-envio, as barreiras quantitativas e assim vai, lembra disso? Então, eu vou deixar a barreira fitossanitária, mas você pode fazer isso para as outras também. O que ele vai fazer? Ele vai pegar para o Brasil as barreiras fitossanitárias e por grupo de produto. Em uma página dá tudo. Deu tudo. Para os grupos de produtos, animais, químicos, alimentos, combustíveis,
peles, máquinas, metais, minerais, miscelâneos, plástico e borracha, pedras, textil, né, indústria textil, material de transporte, vegetais e madeira. Para cada um desses setores, que é o recorte que ele faz, ele vai ver de 0 a 100%, olha, vai até 105, de 0 a 100% desses tipos de produtos, quantos deles têm, em termos percentuais, barreiras sanitárias e fitossanitárias. E olha que barbaridade no caso dos animais, 100%. Todos são afetados, esse é o ponto. Do setor de animais, então você já sabe que se você for exportar para o Brasil, não é o nosso caso aqui, né? A gente está, ou seja, estou avaliando para o Brasil, sou um cidadão de fora que quer ver, tentar exportar para o Brasil para ver se tem barreiras não tarifárias. Aí, no tocante às barreiras fitossanitárias, no setor de animais, tudo, simplesmente 100% tem barreira sanitária e fitossanitária. Para o setor químico, só aí 98%, 97% quase tudo tem. Para o setor de alimentos, 100%. Agora, para o setor de combustíveis, nenhuma. Está dando um numerinho aqui, 7% de algumas coisas afetadas, 7,5%. Praticamente, menos, quase 5% aqui, né? E aí varia de outros produtos. De novo, máquinas e eletricidade tem bastante também barreiras fitossanitárias, metais praticamente nada, e assim por diante. Vegetais, 100%. Então, uns setores têm mais, outros setores têm menos. Tá certo? Bom, voltando aqui um nível, 2 níveis, é isso. Tem 6 coisas que dá para vocês fazerem com esse banco de dados de barreiras não tarifárias, viu? Em termos de visualização. Dá para fazer download dos dados também, enfim, dá para fazer mais algumas coisas aqui, mas para o nosso exercício, acho que já está bom ver número 1, que tipos de barreiras não tarifárias existentes, né? Vocês viram, né, o tipo que tem, e no caso do Brasil, o que pega mais, tem outros países que outras coisas pegam mais, e finalmente, por setor, com um tipo de medida, quais setores são afetados. Isso também é importante para você saber, quem trabalha em comércio exterior, né? Ou seja, para o país que eu estou exportando, ele tem barreira fitossanitária? Tem, mas pega justamente aquele setor, qual tipo de barreira não tarifária que pega, então dá para se saber tudo isso olhando esses dois indicadores aqui, tá? Então, professor, verifica todos os setores de barreira não tarifária, no caso, né, nesse segundo gráfico para o trabalho. Então, na verdade, assim, você diz fazer um por um desses daqui? Sim, tem que ter todos, né? O ideal seria fazer todos, sim. Uhum. Ou fazer algum tipo de. Vamos ver aqui no caso do Brasil. É que no caso do Brasil, lembra no primeiro slide que nem todos apareceram uns 4, 5 só? Sim, Então, para sim. esses 4, 5, aí sim seria legal fazer. Olha, dá uma olhada agora, barreira técnicas, né? Para os mesmos setores, a cobertura já é um pouco diferente. Então, no caso de setores animais, existe barreiras técnicas também. Cobre 95% dos produtos dentro desse setor. Agora, outros setores já vai ser diferente, né? O footwear, calçados, já é bem menos, né? E assim por diante. Aí vocês podem botar uma figura assim como essa aqui no slide e fazer algum comentário. Né? Uhum. Bom, é Professor, isso. Diga, pois o não, por senhor tinha favor. comentado que, não sei se eu entendi errado, que era ruim ter uma barreira não tarifária para os animais no setor fitossanitário, sanitário e fitossanitário, Olha, eu mas não não sei seria se. uma proteção Diga. a mais, não sei. Pois é. E é justamente por isso que acaba pegando bastante os países, né? Deixa eu ver onde que está aquele primeiro gráfico dos países. Será que eu mudei? Peraí, visualização. Esse aqui.
Então, também uma outra coisa importante, por isso que eu pedi para vocês fazerem esse primeiro também, é que dá para ver que no caso dos países tem algumas coisas que pegam mais e outras que pegam menos, né? Então, por exemplo, aqui Burkina Faso, que é um país pobre da África, pega bastante a questão das barreiras fitossanitárias. Você vai ter 62% da proporção, né, dos códigos NTM, 62% vai ter barreira fitossanitária. Já essa outra barreira técnica é uma proporção bem menor, e assim por diante. Então, não é questão de julgar se é ruim, ou se é uma defesa ou não. Eu sei que você vê os Estados Unidos, aquele caso dos mamões que eu contei, e aí quando a gente viu os Estados Unidos, nem era tanto assim, né? Só 35% das coisas, né? Dos NTM codes tem incidência de barreira não tarifária. Então, Sim. essas proporções variam bastante. Não é uma questão de julgamento de valor ou não, mas sim o que eles fazem. E aí, o interessante de ver isso é que você já sabe o que te espera, né? Porque, como eu disse alguns minutos atrás, uma coisa é você ter uma tarifa de 10% que é transparente, eu sei qual que vai ser o impacto. Agora, e se tiver uma barreira não tarifária? E se ela for bastante impactante? E se você tiver que pagar para o cara vir aqui todo ano inspecionar a sua plantação de mamão? Será que compensa fazer essa exportação? Né? Esse é o ponto. Entendi. Legal? Bom, pessoal, então é isso. Esse exercício dessa segunda parte era isso. E aí, para vocês, eu coloquei isso aqui, ó. Para o seu país, verificar: 1, distribuição das medidas de BNTs, e 2, a cobertura. Então, como ela falou agora, né, esse 2 aí, ver por BTN os setores, e o número 1, só a distribuição das medidas para aquele seu país. No caso, a gente fez para o Brasil aqui, e aqui, por caso do país de vocês. Alguma dúvida, pessoal, sobre esse exercício? O que deve ser, o que colocar no seminário? Sobre as barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, sobre trends? Primeiro, banco de dados. Segundo, alguma dúvida? Tudo Acho que certo. não, professor. Tá. Não é muito complicado, né? Então tá. Deixa eu só ver aqui. É isso. Vamos terminar aqui essa segunda parte da aula 3.